Nesse vídeo eu vou te ensinar a posicionar o material na base de corte e a base de corte com o material na máquina. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fialho, técnico especialista da Foison Brasil. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre espaço, largura útil e ponto inicial de corte na sua C24 Procam. Vamos começar mostrando como posicionar a folha na nossa base exclusiva A4 da Foison. Como você pode ver, a nossa base exclusiva A4, ela possui a marcação específica com cola do espaço onde deve ficar posicionada a folha, sobrando ainda as margens e o espaço acima para posicionar nos roletes e também para que o material se mantenha preso à máquina na hora de executar o serviço. Então eu vou pegar aqui minha folha com uma impressão A4 e vou posicionar na área demarcada aqui pela base. Lembrando que na máquina a sua base vai entrar exatamente nessa posição, com o cabeçalho para cima, porque é esse cabeçalho aqui, esse espaço compreendido aqui pelo cabeçalho, é o que vai permitir que a base se mantenha presa na máquina, conforme o rolete deslizar, e vai permitir aí que a lâmina alcance os pontos mais extremos da folha para que você tenha um maior aproveitamento. Então, é exatamente nessa posição que a base com a folha vai entrar na máquina e a gente vai ver isso mais para frente. Agora eu estou aqui com a nossa base A3 e eu vou mostrar como posicionar uma folha no tamanho A3 e também a folha no tamanho A4 para que você entenda como pode posicionar um material que seja um pouco menor do que a área de aproveitamento da base para fazer também o seu trabalho. Tenho então aqui uma impressão no tamanho A3. Primeiro de tudo, eu te aconselho a girar a base em 180 graus, porque essa parte aqui, onde tem o nome Foison, o site, tudo aqui, eu aconselho que você deixe essa parte para cima, ou seja, a parte que vai entrar na máquina, que vai ser puxada primeiro pelos roletes, porque assim você já reserva um espaço necessário para que a base se mantenha presa aos roletes quando o material fizer um movimento de sobe e desce na máquina, permitindo assim que a lâmina alcance a maior área possível da folha, gerando assim um aproveitamento quase que total aí do seu material durante o corte. Nós temos aqui então uma área já demarcada na nossa base, compreendida aqui pelo quadriculado, né? Que é exatamente o espaço que você tem para fixar a sua folha A3 na base, do jeito que eu estou fazendo aqui. Então, como você pode ver, eu deixei um espaço aqui que vai ficar acima da minha folha, do meu trabalho, e aqui comportou perfeitamente a minha folha A3. Em seguida eu vou te mostrar como posicionar essa folha nessa base na máquina. Agora vamos imaginar que você precise usar a sua base A3 para um trabalho no tamanho A4 ou até menor, tá? Também é possível, não tem problema nenhum. O que não dá é o contrário, né? Eu queria usar uma folha A3 e uma base A4, mas uma folha A4 numa base A3 a gente consegue sem problema. Como você já entendeu, a gente sempre precisa deixar o espaço acima. Eu vou aqui tentar centralizar para depois ficar mais fácil posicionar nos roletes, né? Mas eu considero que essa seria a posição ideal de um trabalho numa folha A4, utilizando a nossa base A3. Se a impressão for deitada, como é o caso da minha aqui, você ainda tem a possibilidade de colocar duas na base.
dessa forma. Agora você está vendo aí a nossa base A4x3, também exclusiva, tá? Onde você consegue posicionar de uma vez só 3 folhas no tamanho A4 enfileiradas, né? Para ter uma maior produtividade aí com a sua foil. Eu vou mostrar então como posicionar. Você já entendeu que a parte aqui do cabeçalho ela fica para cima, né? Ela é a primeira a entrar na máquina. E você também já compreendeu que a parte aqui com o quadriculado, né? É a parte exatamente colante onde fica aí, onde vai ficar a folha, né? Ela tem exatamente a largura da folha e o comprimento que vai permitir aí o posicionamento de 3 folhas A4 em sequência. Então eu vou posicionar para você ver, não tem mistério. Vou começar aqui por cima, exatamente aqui onde termina, né, a primeira folha, eu vou estar posicionando a segunda folha, margem com margem. E agora eu venho aqui com a terceira folha, seguindo aí o mesmo caminho. E tá pronta aí a nossa base com o material. Agora eu tô aqui com a nossa base A2+, né, que comporta, obviamente, uma folha A2, 2 folhas A3 e 4 folhas A4, tá? Para posicionar a nossa folha na base é exatamente igual às outras. Eu dou prioridade por girar em 180 graus para que a parte do cabeçalho seja a parte de cima, a parte que entra primeiro na máquina, né? Como eu já falei, e assim a gente já ter um espaço aqui reservado para os roletes, né? Para quando a máquina descer a base, né, com o material, para que a lâmina alcance a parte de cima, o extremo superior da folha ou das folhas, né, a base ainda consiga se manter presa à máquina pelos roletes aqui que vão pegar exatamente nessa parte que vai estar inerte, né, que vai estar fora do trabalho. Feito isso, é importante a gente compartilhar com você, né, que da mesma forma que as outras bases, a parte colante da base A2+, é a parte compreendida aqui pelos quadradinhos, né, ou pelo gradeado, né, interno aqui, onde não tem a pintura laranja, tá? E é a parte que vai comportar o nosso material. Aqui eu tô com uma folha A2, ela vai ocupar aqui praticamente toda a área da nossa base, né? Você pode ver que ainda sobra um pouquinho de cada lado, porque como você pode ver, é uma base A2+, né? Ela tem um tamanho um pouco superior do que seria o A2 tradicionalmente. E aqui já está posicionado e pronto para ir para a máquina. Seja o material colorido para o corte direto, né, no material, sem impressão, também se fosse uma arte impressa para um corte de contorno. E assim como eu te mostrei na A3, né, colocando um material menor para você visualizar também como fica esse material menor e a melhor forma de posicionar esse material menor na base, né, uma base maior, claro, eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse papel A3 que eu tenho na minha mão. Você pode ver que ele vai sobrar, né? Se fosse deitado, eu poderia posicionar assim. E se for em pé, eu posso posicionar assim. A própria grade aqui, né, as linhas horizontais e verticais, o quadriculado da minha base, me permitem fazer um alinhamento mais preciso da minha folha na hora de colar. Se eu não quiser usar tanto para baixo, eu posso também colocar aqui, como eu já disse, quando a gente deixa o cabeçalho
para cima, a gente já garante o espaço que o rolete precisa para continuar segurando a base enquanto ela se desloca para baixo para a lâmina atingir o ponto extremo. Então é só uma questão de gosto mesmo, né? Eu prefiro sempre centralizado, até porque fica melhor para distribuir os roletes, enfim. Mas você consegue trabalhar com folhas menores que o A2 sem nenhum problema, como você acabou de ver. Agora eu estou aqui com a nossa base A1+, né? E vou usar o mesmo princípio que eu usei na A2 e na A3. Cabeçalho sempre para cima, né? Que é a parte que vai entrar primeiro na máquina e vai garantir com o movimento da máquina, né? Trazendo a base para baixo para alcançar a extremidade superior do papel. Essa parte então vai permitir que a base se mantenha presa aos roletes, assim como nas outras, né? Eu tenho aqui uma folha no tamanho A1, a parte colante também ela é compreendida no tamanho ideal para posicionar a folha, né? Também vai sobrar um pouquinho, por se tratar aí de uma base A1+, né? Ou seja, ela é um tamanho um pouco maior do que seria tradicionalmente uma folha no tamanho A1. E essa é a posição do material na base. Caso você precise aí trabalhar com material menor, na base A1+, o processo é o mesmo que você viu também anteriormente, né? Você vai definir uma posição, de preferência centralizada, né? Para você ter liberdade depois para posicionar os roletes, tá? E você consegue aí estar posicionando, coloquei aqui um papel no tamanho A2, né? E agora ainda conseguiria colocar aqui um papel do tamanho A3, se eu precisasse, né? É uma base que vai te dar liberdade aí de trabalhar até com mais de um projeto, né? Para você não ter que ficar posicionando, já posiciona e executa o corte, enfim. Vai adiantar bastante aí para você. A nossa C24 Procam trabalha com duas medidas diferentes de largura útil. Para cortes sem contorno, essa medida começa no ponto 1 da régua e pode vir até o ponto 63 da régua. Ou seja, do 1 centímetro aos 63 centímetros, deixando uma largura útil de 62 centímetros de corte. E você pode ver que o carrinho não está encostando aqui na lateral da máquina e, portanto, não acionaria o sensor de fim de curso em um trabalho desse tamanho. Isso é o que você precisa observar, ele não bater nem lá e nem aqui para não acionar o sensor de fim de curso e interromper o trabalho. Então, se eu tenho um material dentro dessa medida, eu posso posicionar. Você vê que esse, por exemplo, em pé, se trata aqui de um papel A2, ele ainda deixaria um espaço de 10 centímetros livres. Se eu quisesse trabalhar com esse mesmo papel deitado, eu conseguiria posicionar no nível 1, mas do outro lado ele passaria do tamanho. Eu poderia ainda distribuir de maneira uniforme na máquina, mas ele passaria dos 63 centímetros aqui na esquerda, como você pode ver, e também ficaria além do ponto 1 da régua, ficaria praticamente no ponto 0. Então eu consigo carregar esse material na máquina e prender nos roletes tranquilamente, mas eu consigo cortar do ponto 1 ao ponto 63, portanto ficaria uma pequena parte desse material sem ser cortada, que estaria acima da largura útil da máquina. A máquina ainda tem uma outra largura útil para cortes de contorno. Nesse caso,
O ponto inicial para se começar um trabalho é esse em que a marca de registro fica na direção do ponto 6,5, ou seja, 6,5 cm da régua. Se ela ficar numa posição menor que essa na régua, o carrinho, ao movimentar para um lado e para outro, para a câmera fazer a leitura da marca de registro, vai bater nessa lateral e acionar o sensor de fim de curso. Então a margem de segurança é 6,5, não em relação à margem da folha, não em relação à margem da base de corte, mas em relação ao ponto da marca de registro. Então a marca de registro precisa ficar na direção do ponto 6,5 da régua. Já vindo aqui para o lado esquerdo da máquina, caso você tenha a possibilidade de fazer impressões maiores que o tamanho A3, o limite que pode chegar a uma marca de registro é no ponto 60,5, ou seja, aqui. Considerando que a marca de registro inicial precisa estar na altura 6,5, você tem 54 centímetros de espaço entre o limite da marca de registro direita para o limite da marca de registro esquerda. E a sua arte precisa estar dentro desse limite em relação à largura. E aí a máquina vai conseguir ler as marcas de registro e efetuar o corte sem problemas. Agora eu estou aqui com a minha folha na base A4, né? E para posicionar essa folha na máquina é muito simples. Eu preciso achar um ponto a partir da marca de 6,5 centímetros, onde eu consiga posicionar pelo menos 2 roletes na minha base. Caso eu precise executar um corte com a folha deitada, eu consigo trabalhar com 3 roletes se eu precisar. Como nenhum rolete da nossa máquina fica na direção das bordas da base de corte, é recomendável que você coloque um caminho de fita crepe na direção dos pneuzinhos onde correm os roletes, para que a sua folha, o seu material, não grude na superfície da base além do necessário. Agora eu estou aqui com a minha base A4x3, completamente preenchida aqui, né, por 3 folhas no tamanho A4. E para posicionar, você vai fazer da mesma forma que você posicionou a base A4 unitária, né, que a gente já viu aqui anteriormente, que é achar um ponto da máquina, né, entre sempre, né, principalmente no caso do corte de contorno, né, entre o ponto 6,5 e o ponto 60,5, você vai escolher 2 roletes aí para trabalharem por cima da sua base. Como a C24 Procan não possui roletes que corram na direção das bordas da base de corte A4x3, a gente recomenda que você use ou que você faça um caminho de fita crepe na direção onde correm os pneuzinhos dos roletes, para que nesse ponto não haja uma fixação maior da folha na base ali, na questão da cola, né? Exatamente pela pressão que o rolete ou que a rodinha do rolete vai fazer, unindo mais, né, a folha com a cola da base, tá bom? Então fica aí a dica para você. Agora eu tô aqui na minha mão com a nossa base A3, já com a folha impressa. E desde que eu observe a posição inicial dos 6,5, por questão da leitura da marca de registro, eu preciso equilibrar a minha base de corte em 2 ou até mesmo 3 roletes, observando também a linha final ali de 60,5 no caso do contorno, né? Então, estando dentro dessa margem de 6,5 a 60,5 na régua, eu posso posicionar em qualquer lugar.
Inclusive eu também posso trabalhar com a minha folha deitada. E aí ela vai trabalhar com 3 roletes para uma puxada mais segura, se assim você preferir. Lembrando sempre que a borda maior, ou onde fica o cabeçalho, a gente aconselha entrar primeiro na máquina, né? Para aquela questão que eu já falei de a base se manter presa aos roletes quando a máquina descer o material para a lâmina alcançar os pontos extremos da folha, né? Agora eu estou aqui com a minha base A2+. Primeiramente, eu vou simular aqui um corte de contorno, né, num tamanho de 1:3, porém deitado, né, onde aí ele ganha uma largura. E eu consigo trabalhar essa largura de forma muito folgada na minha máquina, né? Porque a marca de registro de ponta a ponta, ou do limite de uma marca ao limite da outra, está bem longe, como você pode ver aí, de passar dos pontos da régua, né, entre o ponto 6.5 e o ponto 60.5, relacionado aí à direção da marca de registro, tá? Então eu conseguiria trabalhar normalmente e eu conseguiria também prender aí 2, 3 ou 4 roletes na minha base de corte para ter aí uma melhor estabilidade do meu trabalho. Também poderia trabalhar só com 2, enfim. Você consegue estar posicionando aí tranquilamente a sua base na máquina. Lembrando de centralizar sempre da melhor forma possível os roletes, para que eles fiquem bem distribuídos e de forma uniforme, né? De forma igual de um para outro, para que a puxada seja sempre igual de um lado e de outro e o material corra bem reto na máquina. No caso aqui do corte sem contorno, eu consigo trabalhar com a base, né, com a folha deitada, porém tendo aquela perda que eu mostrei para você anteriormente, quando eu estava falando da área útil da máquina, né? Porque ela deitada ultrapassa os pontos inicial e final da área útil da máquina. Mas é perfeitamente possível o corte com essa base deitada, considerando apenas essa pequena perda de espaço. Agora eu estou aqui com a minha base A1+, sempre o espaço maior do cabeçalho aqui ou da borda para cima, tá? E no caso da base A1, o papel no tamanho A1, ele passa um pouquinho da largura útil da máquina, né? Dos 61 centímetros de trabalho, né? E isso no corte sem contorno. No corte com contorno, então, a gente tem ainda uma redução um pouco maior. Mas você consegue carregar um material desse completamente na máquina sem nenhum problema. Lembrando que a largura útil para corte sem contorno é de 62 centímetros, começando no ponto 1 da régua e terminando no ponto 63 da régua. E a largura para o corte de contorno, ou considerando já a folha impressa, né, a distância da extremidade da marca de registro direita para a marca de registro esquerda, é de 56,5 centímetros. Então, numa folha A1, para esse modelo de máquina, você vai ter aí uma pequena perda nas laterais da sua folha. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo ou uma live.